Salve, salve, nação! Vambora que Regina em mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês sobre o nosso Mengão malvadão. E dessa vez, né, o Flamengo viajou já para a Argentina para poder fechar com o Rossi, né? E o Quinteiros ainda está na mira do Flamengo. Agora vai ter... O Flamengo briga agora, briga entre aspas, né? Com o Inter para tentar contratar o Quinteiros, que até o momento está sem clube, né? Mas óbvio, entre Flamengo e Inter... os jogadores vão escolher o Flamengo, né? Então, óbvio, né? Mas o Flamengo ainda monitora a situação do Quinteiros ainda, que tá em clube. Então é isso aí, deixa o seu like, sua inscrição, já ajuda bastante o canal. Créditos ao canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição com créditos e vambora pro vídeo. Então os nossos repórteres e as informações de mercado da bola, começando pelo rubro-negro, que apresentou então o Vitor Pereira, também tem Gerson de volta, mas que ainda não está satisfeito no mercado da bola. Pedro Henrique Torre, cadê você? Porque você me prometeu mais informações e mais nomes, hein? Tudo bem, Mari? Tô aqui firme e forte, a gente falar um pouco mais sobre o mercado de Flamengo, que segue agitado, né? Trouxe o Gerson como esse reforço, um grande reforço para a temporada 2023, inclusive a apresentação já está agendada para amanhã às 2 horas no Ninho do Urubu, confirmado pelo Flamengo. O Flamengo quer mais reforços sim, inclusive o goleiro Rossi, o Agustín Rossi, que é goleiro do Boca Juniors atualmente, tem contrato até meados deste ano, em 2023. O Flamengo já encaminha ali conversas para acertar um pré-contrato com o jogador. Então, nesta sexta-feira, o Marcos Braz deve ir até a Argentina para conversar, deixar tudo certinho neste pré-contrato com o atleta e aí depois conversar com o Boca, fazer aquela conversinha no pé do ouvido ali, tentar convencer o Boca a liberar o jogador já. Claro que com uma compensação financeira, não é de graça, obviamente. Se der certo, ótimo, aí quem sabe o Rossi já chega agora para Mundial, tem muita coisa pela frente, Supercopa, quem sabe. Mas se não der certo, o Flamengo quer contar com esse jogador de qualquer maneira, mesmo que seja para o meio do ano, viria ali para a vaga, claro, do Diego Alves. O Flamengo quer ter 2 goleiros bem experientes, 2 goleiros de bom nível para a sequência da temporada. Não quer ficar apenas com o Santos. O Hugo é um goleiro mais jovem, teve altos e baixos na última temporada. Então o Flamengo quer um goleiro de grande nível. Então está atrás sim do Rossi. Quinteiro, meia colombiano, especulado também aí no Internacional. O Flamengo tem essa possibilidade, está estudando se faz ou não a investida nesse jogador. Para finalizar, Everton Ribeiro e Pedro estão de volta ao Ninho do Urubu, se reapresentaram nesta quarta-feira lá no CT Rubro-Negro, depois da Copa do Mundo, fim de férias para eles. Então, pela frente aí, vão ter outro Mundial pela frente depois da disputa da Copa do Mundo. E lembrando, o Pedro deve ser o novo camisa 9 do Flamengo, já que o Gabigol, a partir dessa temporada, é o número 10. Ô Pedro, o próprio Quinteiro falou hoje, se eu não me engano, sobre essa expectativa que acha o Flamengo um grande clube, que pode disputar títulos. Mas eu queria saber sobre o Gerson. Já tem então a apresentação dele confirmada para amanhã? Exatamente, Mari. Está confirmado para amanhã, 2 horas no Ninho do Urubu. O Gerson vai ser apresentado como novo reforço do Flamengo para a temporada 2023. Combinado então, Pedro. Obrigada pelas informações. A gente passou na primeira hora, o Mundial também, as datas confirmadas, do dia 1º ao dia... A gente pode separar essa análise em vários pontos. O Flamengo não tem culpa nenhuma de contratar o Vitor Pereira. Nenhuma. O Flamengo está no direito dele de fazer uma oferta, de querer o treinador e de contratá-lo. O que eu achei ruim e muito ruim foi a questão da censura na coletiva de imprensa. Aí é culpa do Flamengo, porque ele tem que permitir a pergunta dos jornalistas. O que eu achei péssimo, e sigo achando péssimo, é a conduta do Vitor Pereira. Ele não citar o nome Corinthians, ele falar o outro clube, e aí tem gente que fala, essa mídia paulista, eu sou mineira, então tem nada a ver, se tem alguém isenta nessa história que sou eu. Eu achei muito ruim, achei feio, porque o Vitor Pereira me pareceu um cara muito tranquilo no início, assim, de um astral legal. Eu lembro da coletiva dele aqui, e agora tô achando ele meio... Cara, era mais fácil chegar e falar, pessoal, eu não sei se eu queria ficar no Corinthians, não tava vendo tanto futuro, precisava cuidar da minha família, mas acabou que isso Marcos Braz também não cita, né, Corinthians? Ele fala de São Paulo, então assim... etc. Me parece ser ali uma orientação. Uma questão. Então assim... Seria mais honesto o Vitor Pereira ter falado, gente, talvez eu não sabia se no Corinthians ia dar tanto certo, eu tava com um pé atrás, e aí apareceu a oportunidade do Flamengo, que eu tá numa condição melhor, eu precisava de um trabalho. Acho que seria mais honesto do que falar o outro clube, eu não devo nada a ninguém. Deve, porque a gente
precisa entender o que está acontecendo, a torcida, quem abraçou ele. Muito também da expectativa que a gente coloca no outro, né? Assim, falando na vida, no modo geral, né? O que a gente faria? Isso, ele não, pelo visto, né? E assim, não me pareceu também muito interessado em dar explicações. Se realmente fosse um assunto que tivesse incomodado ele e tivesse essa vontade dele de se explicar, e mais do que isso, de limpar essa barra dele, esse nome dele, ele teria, né, dado ali talvez uma coletiva para ele falar sobre o assunto, para ele esclarecer, não quando o Flamengo esperasse anunciar e aí aqui, porque assim, o Flamengo ele assume o risco do negócio. É óbvio que seria o assunto principal da coletiva, assim, não teria como. E a pergunta, ela parte da mídia do clube. Então, assim, o clube, ele dá ali uma amostra de que vamos falar do assunto, mas vamos direcionar e acabou. E assim, precisaria também ter essa segunda página. Vitor Pereira no Flamengo. A coletiva, em teoria, teria que ser a apresentação do Vitor, vamos falar. Mas o clube assumiu esse risco, é o pacote, tá? Quando foi atrás do Vitor, sabia que poderia vir esse pacote. Agora, para mim, ontem assim, ele deixou muito claro que essa preocupação ela é muito mais nossa do que dele. Para ele, tanto faz como tanto fez a imagem. Vamos chamar para o nosso papo também o Pedro Henrique Torre, nosso repórter do Rio de Janeiro que cobre o Flamengo. Ô Pedro, como que ficou o clima ali na sala de imprensa pós a coletiva? Aquela sensação de que nem tudo foi respondido ou que não, tudo bem, agora é uma página virada nessa conversa interna por aí? Tudo bem, Mari? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde, Mari Pereira, boa tarde também novamente ao Eugênio. Olha, Mari, ficou uma sensação de que faltou alguma coisa, claro, porque o Flamengo resolveu delimitar o tema, né? O Flamengo decidiu trazer a narrativa para debaixo do braço, delimitar o tema, tem o direito de querer fazer isso, mas ficou algo muito fora do tom, porque na entrevista coletiva, porque como a Mari Pereira disse aí, a primeira pergunta, não foi nem bem uma pergunta, foi uma levantada de bola ali para o Vitor Pereira por parte da repórter da Flá TV. Você pode ficar à vontade, Vitor, para falar aí sobre esse assunto da saída do ex-clube. E ele, assim, já parecia muito, obviamente, bem preparado para isso. Vou aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, que me deixou chateado. Falou ali sobre o tema por alguns minutos, esclareceu o que ele disse, chamou de verdade dos fatos, falou bastante ali sobre isso, só que faltaram alguns temas que alguns teriam curiosidade, eu tinha até curiosidade também sobre o tema. Ali depois a assessoria, assim que ele terminou essa explanação, a assessoria do Flamengo falou, o tema está encerrado, ele não vai mais responder sobre esse assunto. E, enfim, como se fosse assim um ponto final. Logo depois o microfone foi para a repórter da TV Bandeirantes, na Band, a Tatiana Tavares. Ela pegou o microfone e começou a fazer uma pergunta, abordando até a questão sobre o Duílio, presidente do Corinthians, ter falado que o Vitor mentiu. Era um questionamento até importante. E aí foi até esperado ela encerrar a pergunta. Muita gente tem a disfarçatez de falar, a pergunta não foi censurada. Foi um constrangimento até, porque ela teve a oportunidade de fazer a pergunta ali, e aí logo depois foi dito, olha, já foi dito que que o tema está encerrado, não pode. E aí foi passada logo depois o microfone para outra pessoa. E aí o Vitor Pereira não pôde nem responder, olha, eu não quero falar sobre isso ou nada nesse assunto. Então ficou um constrangimento na sala, foi passado para outra pessoa, e aí ficou muito complicado. Então ficou um grande constrangimento ali na sala, e eu até preferi não fazer nenhuma pergunta na coletiva, tem solidariedade ao colega, porque se a gente não pode fazer pergunta sobre esse tema, o que mais poderíamos perguntar sobre Vitor Pereira se o Flamengo está tentando delimitar o que a gente pode ou não perguntar. Parabéns pela atitude, viu, sim, Pedro? Perfeito. Porque até como ele está chegando, você quer saber sobre a chegada dele, né? Todo esse processo. A gente tem esse momento da pergunta. Vou pedir para o pessoal colocar para a gente, para o fã do esporte que não conseguiu assistir, exatamente a hora da pergunta da repórter da Band e aí o microfone sendo passado. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso.
Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Tá claro que ele não vai vir para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pode. Ficou um clima bem complicado. Eugênio, quero te ouvir também sobre essa situação. Porque, assim, eu, entre aspas, entendo o lado do Flamengo de... Pessoal, ele é técnico do Flamengo, ele tem que falar sobre o Flamengo. Mas... Calma, amanhã o assunto vai ser só Flamengo. Como ele está chegando agora, tem o direito de entender toda essa negociação. Não sei se você concorda. Eu lamento. Lamento o fato, lamento a censura jornalística, lamento que tenha continuado a coletiva. Entendo a postura do Pedro, ele é um profissional, está lá escalado para fazer aquilo, mas se eu sou um jornalista independente ali, eu me levanto na hora e saio. O resto não me interessa, porque o jornalismo não é isso. Não é... Quem leva a pauta é o jornalista, não é o entrevistado. E o Flamengo foi muito mal e até... lamento também porque sei que há jornalistas muito bons dentro da assessoria de imprensa do Flamengo que sabem que isso está muito errado. Tema Flamengo, ele falou bastante sobre Mundial, falou sobre como pretende utilizar um time mais com posse de bola, de maneira ofensiva, utilizar Pedro e Gabigol, dar minutagem também ao Flamengo antes da Supercopa no dia 28 contra o Palmeiras, tem o Mundial logo em seguida, enfim, ele falou bastante sobre o Flamengo também, mas acabou marcado por conta dessa tentativa de delimitar o tema. É aqui, é com a Flá TV, ninguém pergunta mais depois, então acabou meio que um tiro na água também, de não deixar tudo transcorrer normalmente, as coisas serem como são. Eu lembro quando o Jorge Jesus estava para sair do Flamengo, que ele já tinha decidido que ia sair, mas não tinha anunciado que ia sair, e que o Flamengo proibiu o acesso ao Jorge Jesus. Ninguém podia fazer pergunta a ele, só o pessoal da própria mídia do clube. E aí o pessoal da mídia do clube era orientado a não fazer pergunta sobre o futuro dele. Talvez fosse o caso. Agora, se você abre para jornalistas, na acepção da palavra, que vão lá para fazer o trabalho deles, você não pode delimitar o que eles vão perguntar. O gol vindo da direita para dentro, é claro que tinha uma maleabilidade ali, mas era um desenho tático diferente do que o Flamengo tinha até então. Cabe a ele ver o que vai fazer diante das peças que tem em mãos, se vai manter essa ideia de futebol ou se vai buscar um jogo diferente, porque no Corinthians ele não jogava exatamente assim. Sim. Ele gostava mais de ter jogadores pelos lados, era um 4-3-3, que variava para 4-1-4-1. Não sei como é que ele vai trabalhar a partir de agora. Bom, a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, a gente debate mais de mercado da bola também. Então é isso aí, nação. Mais um react que eu acabei trazendo para vocês. A expectativa do Flamengo para 2023 é grande em relação a títulos mundial de clubes e praticamente ganhar tudo. Ganhar tudo vou dizer quase impossível. Ganhar tudo que disputa, mas o Flamengo tem grande chance, né? Chegar em um determinado momento do campeonato. Vai ter que escolher, isso é óbvio, né? Mesmo tendo dois times. Um ponto ali importante é que o Flamengo já viaja, né? Essa semana ainda para a Argentina para poder fechar com o Rossi. E também o Boca Juniors ainda não desistiu de renovar com o Rossi, né? Mas o Rossi, de acordo com algumas fontes da Argentina, o Rossi já está decidido a fechar com o Flamengo, né? O Flamengo deve pagar um valor X aí, né? Para tentar antecipar a vinda dele para o Flamengo em janeiro ainda, né? Não no meio do ano. E o Quinteiros, né? Interessa ao Flamengo. O Flamengo, com a contratação do Gerson, o Flamengo dá um passo atrás em relação ao Quinteiros. Mas eu acho que o Quinteiros seria um excelente jogador para ser substituto do Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas tem um porém, será que o jogador ele quer vir para o Flamengo ser reserva? Mesmo o Flamengo praticamente sendo o principal time, junto com o Palmeiras, né? Candidato a tudo no Brasil e na América do Sul? Então é essa a questão. E aquele último ponto ali, para não deixar passar em branco, né? Sobre vamos dizer assim, querendo ou não, foi uma censura do Flamengo, o Flamengo limitando o que pode falar ou não, né? Uma coisa que não ficou legal, entendeu? O que o Flamengo fez. Simplesmente isso, não ficou legal. Tentou censurar ali a mídia esportiva. E isso é uma coisa não legal. Nem é porque é meu time que eu vou passar pano.
outro time também, eu não ia passar pano, entendeu? Então, foi uma coisa muito infeliz que o Flamengo fez ali, né? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis, nação!